Nós vamos abrir aí nossas Bíblias em Mateus capítulo 11. A partir do verso 1. Aqui, né, Mateus 11, verso 1. Enquanto vocês estão abrindo, né, vão ouvindo aí que eu estou falando, né, Jesus ele acabou de enviar os discípulos dele para a missão, né. Essa semana eu tive um momento muito agradável com o Pierre e a Lorena aqui em casa, né. Assim, eu até brinquei com a Lorena, né, que quando eu falei um tempo atrás, né, eu estou devendo esse momento com eles há um tempo, né. Quando eu brinquei com ela, né, no jantar aqui, que quando eu convidei eles para vir aqui, eu vi que ela ficou, mas o que foi? O que você quer falar com a gente? O que eu fiz de errado? Eu falei, não é nada, foi só para ter um momento com vocês, né? Assim como o Fábio já veio aqui com a Gabi também, né? E a Ney e o Nilson não vale porque são de casa. Mas eu já tive um momento incidental com o Gomes, com a Rayane, né? Eu quero ter esse momento também com a Fabiana, com o Brian, com a Celina e com a Joyce. Então, assim, não estranhe, né? Eu estou provocando esses momentos justamente para a gente não só nos amarmos, mas nos gostarmos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, faz parte, né? A convivência faz parte disso, né? E aí, o que era interessante, né? Eu até comentei nesse momento que a gente estava aqui na terça-feira à noite, né? Que Jesus, ele enviou os discípulos, né, para o cumprimento da missão no momento que eles ainda não estavam plenamente prontos ou aptos para cumprir aquela missão, né, que é o que está justamente um pouquinho antes aqui no capítulo 10. Eu comentei sobre aquela famosa passagem, né, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. E se nós somos crianças de Deus, resumindo, né, nós somos ensinados no caminho, né? A gente não é ensinado para depois ser enviado. A gente é enviado e preparado à medida que somos enviados. Então, assim, você não vai estar preparado para a missão que Deus tem para você. Ele vai te preparar ao longo da missão. Por que isso é importante? É importantíssimo você entender isso. Porque senão você pode estar sentado aqui, ouvindo eu falar de tantas coisas, né? Por restaurar a igreja apostólica, né? Vamos no orfanato, vamos na rua, né? A gente está aqui pensando para fora e não para dentro, né? Mas eu ainda não estou pronto. Então a novidade é que você não vai estar pronto. Jesus já está te mandando e você vai estar pronto se você for. Se você não for, você nunca vai estar pronto. Essa é a questão. Porque no plano de Deus, o ir faz parte da preparação. Você entendeu? Isso é importantíssimo para você entender o que é ser uma igreja para fora e não para dentro. Ser uma igreja extrovertida, não introvertida, né? Mas aí esse é o cenário, né? Então Jesus acabou de enviar os 12, acabou de dar as instruções para eles, né? Ele fala uma coisa até muito parecida com a visão que eu tenho aqui para nosso grupo, né? Ele falou assim, vocês vão para restaurar a casa de Israel, né? Vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês não vão para os de fora, vocês vão para os de dentro, né? E a nossa missão aqui, pelo menos aquela que Deus me deu lá atrás quando me converti, foi, você está indo para os de dentro, não para os de fora. Então, se você entendeu isso, né? Então, mas é uma missão difícil, Deus, porque é mais difícil, irmãos, é mais difícil falar com a igreja do que com o ímpio, tá? Então, a missão que eu estou propondo é muito mais difícil. Mas você vai pensar, não estou pronto. Minha palavra inicial antes da palavra não espere estar pronto, Deus vai te preparar no caminho, tá? Aí entra aqui o capítulo 11, né? Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, justamente em relação a isso que eu falei, né? Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Então, ele mandou os caras e foi à parte, né? João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizam até João. E se vocês quiserem aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar essa geração? São como crianças, que ficam sentadas nas praças, gritam umas às outras. Não lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Aí, acho melhor ler que é curto, vai lá. Continuando, no verso 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá mais rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, menor rigor, desculpa, para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Irmãos, eu quero focar, a gente leu o capítulo 11 todo, na verdade eu quero focar quando Jesus pergunta quem é João, né, e quando lá no final ele fala, né, do fardo, tá bom? Tem várias outras coisas aqui nesse capítulo, mas eu não vou me deter nelas agora. Alguns de vocês já me ouviram pregar um pouco nessas passagens, mas eu vou entrar num aspecto aqui que eu não entrei quando já preguei nessas passagens antes, né? Quando Jesus começa a falar aqui de João Batista, né? Primeiro a gente vê que João Batista ele era um ser humano, né? Como nós. Então ele falou aqui: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele falou isso, né? Ele batizou Jesus. Falou assim: eu não sou digno, né, de amarrar suas sandálias, né? Você que tem que me batizar. Esse cara que fez isso, chega uma hora que ele fala assim: será que é ele mesmo? Né? E aí ele manda os discípulos: olha, você é o que haveria de vir ou a gente tem que esperar outro? Tipo assim, o tempo está passando e a minha fé está desvanecendo. Eu não estou vendo as coisas acontecerem, né? Aí Jesus fala assim: olha, diga para ele, né, tudo que vocês estão vendo. Assim, a resposta que Jesus dá, vocês já me ouviram pregar isso, né? Não é nada novo. Fala assim: olha, fala para ele fala para ele o que ele já sabe. Tipo assim, traga à memória dele a razão da fé dele. Traga à memória dele por que ele acreditou que eu era o Cordeiro de Deus, ou por que ele julgou ter essa missão de preparar o caminho.
E aí ele emenda, ele fala assim, olha, o que vocês vieram ver aqui? Né? Ou tipo assim, o que vocês estão esperando? O que vocês estão buscando? Vocês estão atrás de quê? Ele faz uma analogia lá, falando, olha, roupas finas, né? A pompa, o governo, a autoridade, isso não está aqui. Autoridade dos homens, né? Aqui tem outra coisa. Ele fala, vocês vieram ver um profeta? Né? Aí ele fala, sim. E não é só um profeta, é até mais, porque ele veio preparar o caminho para aquele que seria o salvador da humanidade. Irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte. E eu falei dos meus filhos no testemunho, né? Profetas silenciosos, né? Falei que ia responder na pregação, né? Vamos lá. Para a gente começar a entender o que Jesus está falando em relação a João Batista, a principal palavra que ele usa para descrever João Batista é profeta, certo? E aí a minha pergunta para vocês é, o que é um profeta? Que anuncia a palavra. Que anuncia a palavra que vem de Deus. Boca de Deus. Quem falou isso? Hã? Tá. Boca de Deus. Mais o quê? É o que anuncia também, né? O que anuncia. Tá. Então vamos lá. Quem foi o primeiro profeta? O primeiro profeta dito na Bíblia. O primeiro profeta anunciado na Bíblia. Quem? Abraão? Quem dá mais? Jonas. Quem dá mais? Alguém falou? Falou Eliseu? Falou o quê? Ah, tá. Adão? Melquisedeque? Tá. Aí vamos lá em Lucas. Capítulo... Peraí. Não é, pô. Não é. É nível pra ver. Então é Lucas 11, 50 na verdade. Lucas 11, 50. Jesus está repreendendo os fariseus, né? Aí ele fala assim. Vamos 47. Ai de vocês porque edificam o túmulo dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificaram os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e outros perseguirão. Pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados desde o princípio do mundo. Aí ele cita, sangue de quem? Abel, até o sangue de Zacarias, né? Então, quem ele está classificando aqui como profeta? Abel. Tá, qual foi a boca de Deus de Abel? Fala aí o sermão de Abel. Qual foi o sermão de Abel? Caim. Hã? Nilson tinha falado que o profeta é o quê? Que anuncia, né? A tua resposta não tá errada, mas ela está incompleta. Anuncia como? Pela vida, pelo trabalho, pelo propósito. Isso. Agora a gente, para entender isso aqui, tá ok. Se ele está falando que João Batista é um profeta, e o próprio Jesus, aí não sou eu nem a outra pessoa que está testificando que Abel era profeta, foi o próprio Cristo. Aí a gente vai lá em Gênesis 4. Tudo que você quiser saber sobre o propósito ou o princípio das coisas, você volta lá no início para você tentar descobrir, né, o propósito original do significado de uma ou outra coisa, né? Então, Abel, ele está lá em Gênesis 4, né? Então, está falando aqui, né?
no verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, ou as primícias, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim enfureceu, o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, e Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, e foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Irmãos, vamos lá. Se Abel é chamado de profeta, o que Abel tem na vida dele que aponta para o ministério profético? Porque o cara da Assembleia já vai colar as placas aqui. Que ele vai falar assim: não, ele não. Eis que te digo que. Não teve isso. Né? Não, ele anunciou, tem uma profecia aqui. Não, qual é a profecia que tem aqui? No sentido que a gente entende profecia normalmente. Profecia, irmãos, não é palavra de conhecimento, tá? Eu quero que vocês entendam isso. O que o profeta faz? O que Abel fez aqui? Qual é a história? Vamos lá, qual é a história? Quem era o primogênito? Caim. Aí Caim um dia quis fazer o quê? Caim quis ofertar. Ele quis ofertar do quê? Da terra. Ok. Tá. Aí ele vai lá e oferta. E aí Abel fez o quê? Fez a mesma coisa. Ok. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Abel deu o melhor e Caim o pior. Caim deu o pior. Não está tão claro que Caim deu. Como é que você sabe isso? Vamos lá. Ele exaltou as primícias do outro. Porque, vamos lá, porque a palavra aqui diz o seguinte, que, ó, aqui tem uma dicotomia, né, vamos dizer assim. Primeiro ele fala assim: passado algum tempo, né, tem uma outra versão que não fala assim, né, aqui fala: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Alguém tem uma outra versão na Bíblia? Fala um pouco diferente?
É porque aqui ele dá a entender o seguinte. Acho que eu já li uma que ele tomou iniciativa, né? Não, No ok. passado tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo. Ok. Então, assim, Tem uma outra versão que essa colocação do passado tempo dá a entender que para mim ela é mais do hebraico original, ela é mais correta. Ele dá a entender o seguinte, que Caim foi lá e plantou, colheu, recolheu o que era melhor. Aí depois de um tempo ele falou: tá, isso aqui eu vou levar para Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nessa passagem aqui a gente tem duas expressões temporais aqui. Primeiro, para Caim é passado algum tempo. E para Abel é das primícias, ou seja, das primeiras coisas. Então, um fez isso de modo imediato. O outro fez isso só depois de um tempo. Apesar dele ter sido o primeiro, né? Ele foi o primeiro que fez. Caim foi o primeiro que fez. Mas ele fez... Excesso de motivação. Tipo, não, ele fez do que... você sabe o que é as primícias? Você sabe o que são primícias? Jesus é as nossas primícias, né? tem algumas E- versões que fala primogênito. Hã? Tem uma versão que fala primogênito. Abel trouxe dos primogênitos. Dos primogênitos. As primícias são os primeiros frutos, entendeu? Jesus é as nossas primícias, né? E Israel comemora as festas da primícia. Eu já expliquei isso aqui uma vez, né? As festas das primícias têm a ver com as primeiras chuvas, que é onde era gerado dos primeiros frutos, e você não tinha certeza da continuidade da colheita posterior. Então, quando você dava as primícias, não é que você dava o primeiro que apareceu. Talvez você estivesse dando tudo. Então, qual era a disposição das primícias? Eu vou dar tudo. Se Deus vai dar o resto depois, eu não sei. Quando Caim, ele espera um tempo para dar, ele quis garantir o que primeiro? Mas aí, no tempo da Primeiro a parte dele. no tempo da colheita, a versão que eu peguei. Ele primeiro falou assim, caramba, eu não vou garantir, eu não vou dar da chuva temporã. Né? Eu vou esperar a colheita se firmar, aí eu dou para Deus. Abel não. Os primeiros que nasceram, poderia ser que não nascessem outros frutos do rebanho. Os primeiros que nasceram ele já deu. E se não nascessem outros? Vocês percebem que a questão aqui... Eu estava conversando com o Gomes esses dias, falando para ele, cara, todas as minhas conversas com vocês têm a ver com princípios. Qual é o princípio aqui? O princípio é a disposição de você se entregar, se doar, renunciar a ponto de que você não tem mais nada. Onde você fica totalmente na dependência de quem? De Deus. Porque o depois depende dele. A primeira parte que está aqui na minha mão, Deus, toma isso aqui. Quando fala que Jesus, ele vem para cumprir as festas das primícias, né? A festa das primícias é a anunciação de que você está disposto a dar para Deus as primeiras coisas. E depender dele para o resto. Jesus... A Manu adora helicóptero. É o helicóptero, né, filho? É o helicóptero. Jesus, ele veio para justamente... Jesus como sendo as nossas primícias, quando o Novo Testamento se refere a ele como as nossas primícias, quer dizer que nós entregamos a ele tudo e dependemos dele para o resto. O princípio das primícias está nisso. Então, por que Deus aceitou de Caim e não aceitou aceitou de Abel e não aceitou de Caim? Porque Abel se entregou nas mãos de Deus, na dependência de Deus. Não é que era simplesmente porque era o primeiro, mas é o desdobramento disso, é entrega, renúncia, dependência. Abel, quando ele faz isso, ele anuncia o quê? Deus, eu estou aqui dependendo do Senhor. E Caim falou, não, eu dependo só de mim. Então qual é a profecia de Abel? O que Abel está anunciando ali? Que Deus é um Deus relacional? Que ele quer se relacionar conosco como? Através da fé e da dependência. Isso daqui já era um anúncio de salvação pelo quê? Pela fé e não pelas obras. Caim, ele estava fazendo o quê? Obra. Né? Ok, eu vou dar aqui para Deus e ele vai se agradar, porque eu posso até ter dado mais em termos de volume do que Abel, mas só que eu não estava na dependência, então eu não dei pela fé. Então qual é a profecia de Abel?
A profecia de Abel é salvação pela fé. É relacionamento com Deus em dependência. Quando você vai olhar lá para João Batista, você vai ver essa mesma pregação. Então, a pregação do... Então, vamos lá. Um profeta, irmãos, vai ficar claro. Um profeta, ele não precisa revelar o futuro. Isso aí é uma coisa chamada palavra de conhecimento. Tá? Eis que te digo... Não. O profeta, ele deixa transparecer qual é o caráter de Deus. Isso um profeta faz. Quando, por exemplo, falei que meus filhos eram profetas silenciosos, por quê? Porque eles revelaram para mim um caráter de Deus que eu desconhecia. Então você não precisa de eis que te digo, ou seja, de uma palavra anunciada para você profetizar. Ou você não precisa de palavra de conhecimento para a sua palavra ser uma profecia. Está entendendo? Desde que você revele o caráter de Deus para as pessoas. Então Jesus está falando assim, olha só, vocês vieram para ver o que é aqui? Vocês vieram ver um profeta? Eu digo sim, vieram ver um profeta, ou seja, alguém que anuncia um relacionamento com Deus, que expõe o caráter de Deus, e ao expor o caráter de Deus, qual é a consequência? Qual foi a consequência de Abel expor o caráter de Deus? Hã? Ok, foi morto. Mas qual foi a consequência para quem estava em volta? Para Caim? Hã? Isso, exatamente. Iluminou, conforme o Nilson falou ali, iluminou e demonstrou o quê? Que, vamos lá, o fiel, lembra que eu falei do fiel da balança? Então, ele mostrou, olha, o fiel é esse daqui. A medida, o padrão é esse daqui. Quem que está fora do padrão? Caim. Então, quando Deus vai julgar Caim e dizer assim, a sua oferta não está no padrão, ele julgou de acordo com o caráter dele, com o caráter de Deus, revelado através de quem? De Abel. Então, o profeta é alguém que se move para fazer o caráter de Deus conhecido e expor às pessoas o quê? O fiel, que é a referência para ser seguida, e coloca essas pessoas na berlinda. Por que coloca na berlinda? Porque o camarada ele é iluminado de tal maneira que as mais obras dele começam a transparecer. Faz sombra, né, como a gente diz, né? Faz sombra, ele começa a ver o lado escuro da coisa. E aí o semblante do Caim fez o quê? Descaiu. E aí Deus fala assim, mas vem cá, olha, deixa eu conversar com você. Né? Por que você está assim? O que você fez não é resultado da sua própria atitude egoísta de tentar me conquistar ou conquistar um relacionamento comigo pelas obras? No entanto, né, você está, assim, aquela passagem que eu sempre cito para alguns, né, de que se queixa um homem, né, senão dos seus próprios pecados. Né? É como se Deus estivesse falando, você está se queixando de você mesmo. Né? Olha, o pecado está à porta aí. Né? Cabe a você dominá-lo. Né? Se você proceder corretamente, você não vai ser aceito? Esse versículo para mim aqui, ele é anticalvinista. Porque ele está falando assim, olha, eu estou otorgando a você a decisão se você vai receber a aceitação que eu já te ofereci. Não é, eu vou te aceitar se você proceder. Não, ele está falando assim, eu já te aceitei, proceda. Aceitação, quando ele fala assim, ó, você não vai ser aceito, é uma pergunta retórica. A resposta é sim. Então, eu te aceitei, Caim, mas você tem que proceder de acordo. Se você não proceder de acordo, como é que a gente vai ter relacionamento? Você mesmo se prejudica. Você mesmo se prejudica. Né? Por quê? Porque você está pensando primeiro em você e não em mim. Lembra quando Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas? É isso aqui. É Caim e Abel. Né? Primeiro você se entrega a Deus e Deus te acrescenta no resto. As primícias, irmãos, têm a ver com aquilo que você oferece diante de Deus. Aí agora, se a gente olhar o desdobramento disso, né? Talvez eu não consiga voltar. Eu acho que eu consigo voltar lá na palavra de onde eu comecei. Né? Quando a gente vê o desdobramento disso, né? É morte, condenação e afastamento de Deus. Aí ele vai para a terra de Nod. Né? E quando ele vai para a terra de Nod, ele
ele edifica uma vida lá. Primeira cidade, quem construiu foi quem? Foram os descendentes de Sete? Não, foi Caim. Foi o próprio Caim que edificou uma cidade com o nome do filho dele, chamado Enoque. Que não é o Enoque do livro de Enoque. Esse é o outro Enoque. Tem 2 Enoque aqui, em Gênesis. Só que, vamos lá. Os cainitas, vou chamar de cainitas, tá? Os cainitas, eles eram um povo que estava caminhando perto de Deus ou longe de Deus? Longe de Deus. Isso quer dizer que tudo que vinha dali era ruim? Prove isso na Bíblia. Pronto, fala assim, olha, foram os pais daqueles que cuidam de rebanhos. Olha, são os pais daqueles que usam instrumentos musicais. Tubal-Caim, olha, o pai daqueles que habitam em tendas, né? O pai daqueles que faz metalurgia. Irmãos, por mais que a gente esteja afastado de Deus, a gente tem uma semente divina em nós. Né? Deus, eu já falei sobre a semente divina no relacional, eu já falei sobre a semente divina no criativo, né? E aqui eu quero salientar isso. Deus, ele é criador. E ele deixou uma semente de criação em nós, e a gente exercita essa semente de criação. Aqueles homens tiveram expressão de graça comum, fizeram coisas boas que nós herdamos hoje. Nós, da descendência de Abel pela fé, a gente herdou a semente criativa dos descendentes de Caim. A gente usou aqui hoje música. A gente usou aqui música. Só que a questão é o seguinte, eu não li aqui, e não vou ter nem tempo de ler, mas eu vou falar para ficar registrado, né? A descendência dessa galera aqui foi edificar a Torre de Babel. Em um certo momento, né? Em um certo momento, aquele que era o pai da salvação pelas obras, do relacionamento com Deus conquistado pelas obras, né? Os descendentes desses tentaram, pelas obras, edificar uma coisa que ia fazer eles chegarem até quem? Até Deus. Então, Babel e a Torre de Babel é um desdobramento da postura cainita de Caim e dos descendentes de Caim. Então, por que isso é interessante? Isso é interessante porque se você começar a olhar, eu falei que eles edificaram coisas boas, né? Música, metalurgia, tal. Agora vamos para a aplicação para nossas vidas aqui, irmãos. Vamos lá. Lembra que eu falei que essa pregação tinha em parte a ver com natureza e propósito? Quem é você? Se eu perguntar para você, Ferreira. Ferreira, quem é você? Qual é a tua resposta? Perfil geográfico. Quem é você? Sou filho de Deus. Ok. Foi a primeira coisa que você me disse, né? Tem um filme interessante que é chamado... Meu Deus... Daqueles irmãos Kendrick, né? Kendrick Brothers. Que é sobre cross country, né? Uma menina que corre cross country. Ela é uma filha adotiva de um pai, adotiva pela avó, né? A avó adotou ela, criou ela. O pai tinha envolvimento com droga, a mãe morreu. E aí esse cara tá no hospital, um dos irmãos Kendrick lá, que é o ator principal, encontra ele. Aí descobre que ele é pai da menina que ele tá treinando no cross country. Eu esqueci o nome desse filme, cara. Mais que Vencedores, exatamente, Mais que Vencedores. E aí, em certo momento, no hospital, o cego, né, o pai cego pela diabetes, ele pergunta assim, quem é você? Aí ele fala, eu sou treinador de basquetebol, sou pai, sou americano, sou branco, ele fala de tudo. Aí o cara fica instigando, ele fala, não, sou um cristão. Aí ele fala, quanto isso é importante pra você? Aí o cara fala, não, isso é muito importante. Aí ele é engraçado, porque veio por último na sua lista. Falou por último. Aqui o Ferreira falou primeiro, tá treinado. Né? Irmãos, mas não adianta só ele me falar isso primeiro. Isso que ele falou tem que vir em primeiro lugar
nas ações. O ser filho de Deus, vocês aqui se consideram filhos de Deus? Vocês se consideram salvos por Cristo? Se vocês se consideram salvos por Cristo, herdeiros pela fé do ministério de Abel, vamos chamar assim, né? Herdeiros da cruz, isso tem que guiar todas as ações, todas as decisões e todos os passos que você toma na vida. Aquele povo lá começou a edificar algumas coisas boas, inclusive a arte da construção, porque edificaram cidades e depois edificaram uma torre. E ao fazer isso, edificar cidades, edificar uma torre, né, eles estavam tentando, com esforço próprio, né, formar unidade, e esta unidade, essa consonância, fazer eles terem um relacionamento com Deus. Ou seja, vamos trazer para o nosso dia a dia de hoje, né? Cada um de vocês aqui tem vários projetos na vida. Eu tenho os meus, vocês têm os seus. Vamos pegar um exemplo imediato, que vai acontecer amanhã, que é a prova no CAIS. Certo? Quem vai fazer a prova no CAIS? Ferreira, a Joyce e o Pierre. A prova do CAIS que vocês vão fazer é um projeto de vida. Não é, ela só está lá. Não, irmão, senão você tinha saído da FAB. Se você continua, ela faz parte de um projeto. Se ele é a curto prazo, médio prazo ou longo prazo, não importa, é um projeto. Esse projeto, ele pode ser tanto bênção, quanto não bênção. Eu não vou usar a palavra maldição aqui para não querer ser forte no que eu vou falar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Se você usa das faculdades que Deus te deu, como os cainitas usaram das faculdades que Deus deu a Caim e a sua descendência, para erigir com as suas próprias mãos um projeto que você julga que está no centro da vontade de Deus, talvez você venha descobrir que Deus vai se opor a você, como se opôs à construção da torre. Porque qual era o projeto de Deus? O projeto de Deus era congregar todas as pessoas diante dele como filhos e estabelecer um relacionamento familiar. Mediante o quê? Aquilo que foi anunciado pelo primeiro profeta, Abel, que era o quê? Fé. Fé e dependência. Quando você escolhe, não, eu vou construir com as faculdades que eu herdei de Deus a fonte do meu relacionamento com Deus e eu vou chegar lá, ou seja, você está se movendo na salvação pelas obras, você é um cainita. Você não está no centro da vontade de Deus e Deus dispersa isso que você está fazendo e ele levanta um Abraão lá na frente e fala assim, olha, Abraão, através de você eu vou congregar todas as nações. Ou seja, ele não está falando uma coisa diferente, mas ele está falando, ou seja, aquele povo estava querendo congregar as nações debaixo de um estilo de vida que não era conforme a vontade de Deus. Enquanto Deus falou assim, olha, eu quero a mesma coisa, só que eu quero por outro caminho, porque esse outro caminho passa por fé e independência. Por que é importante eu falar isso? Porque é a mesma conversa que eu tive com o Ferreira e com a Gabi um tempo atrás, que eu acho que até os constrangi. Mas eu não me arrependo de não ter falado nada que eu falei. Por quê? Porque é verdade. Tudo aquilo que você planejou fazer e você tentou fazer com a tua vida é por fé e obediência? Ou é no exercício das faculdades que Deus te deu, mas não está no centro da vontade dele? Não é só porque tem aparência de bênção que é bênção. Por que eu fiz questão de ler todo o capítulo? Porque você chega lá, você vai ler. A galera, os caras produziram música, os caras produziram o pastorear, o agricultar, os caras produziram metalurgia, os caras erigiram cidades. Ou seja, arquitetura, engenharia, estava tudo ali. Só que Deus falou assim, não, ok, você está despendendo energia numa coisa que não vai levar onde você quer. Durante um bom tempo eu fiquei me perguntando assim, caramba, não tem uma passagem ali, eu não li a parte, né? Mas tem uma passagem que fala assim, olha, vamos lá, vamos descer, vamos confundir eles. Por quê?
Porque se a gente não fizer isso, o que ia acontecer? Eles iam conseguir, exatamente. Ele fala assim, não vai haver obstáculos, coisas que eles não consigam fazer, né? Aí tu pensa assim, mas isso é ruim? Então Deus estava com medo do potencial do homem iria chegar, ia crescer, ia ameaçar Deus. Não, irmãos, é o seguinte. Sabe quando Deus não deixa você ir muito longe no teu caminho por amor, para você não se perder? Deus falou assim, não vou deixar eles continuarem nesse caminho, porque eles estão se afundando cada vez mais numa mentalidade cainita, numa mentalidade de Caim. Né? Eles têm que ouvir e crer na mentalidade de Abel, do meu profeta Abel, que depois foi confirmado, retificado por Cristo. Ratificado, né? Por Cristo. Então, o fato de Deus não deixar a Torre de Babel continuar, não foi por medo, não foi por inveja, foi graça. Foi por misericórdia. Olha, eu vou exercer tanta misericórdia com vocês que eu vou dispersá-los, para que vocês não continuem indo no caminho errado. Ou seja, vocês tomaram um caminho, estão cada vez mais se afastando de mim. Eu vou ficar olhando e vou ver aonde que vai dar. Não, eu vou cortar agora. Porque senão vocês vão se afundar num buraco tão grande que vai ficar difícil trazer. Nada é impossível para Deus, tá? Mas para vocês entenderem, é uma figura de linguagem. Fica mais difícil arrastar vocês de volta, sem ferir o livre-arbítrio de vocês. Por que é importante eu falar isso, irmãos? Porque eu falei aqui no início de vários projetos que a gente tem como igreja, certo? Depois, eu falei primeiro da missão da igreja, depois falei da missão desta igreja, e depois eu falei o quê? Da sua missão como indivíduo, né? E falei de natureza e propósito. Se eu estou falando aqui de natureza, ser filho de Deus, eu tenho que falar também de propósito, as duas coisas são ligadas. Qual projeto você tem de vida hoje? E qual a tua intenção por trás desse projeto? O que você quer construir com o estilo de vida que você está edificando para si? Os talentos que Deus te deu, eles estão sendo santificados ou eles só estão sendo aproveitados? Quando é que você santifica? O que é santo? Separado. O que é santificar um talento? Separar. Separar para quê? Para Deus. Então, os caras, eles tinham música, eles tinham metalurgia, eles tinham arquitetura, eles tinham engenharia. Era para Deus? Era para quem? Era para eles mesmos, tentando conquistar na força do braço deles, irmãos. O que João Batista está pregando lá na frente? Falando assim, olha, vocês, raça de víboras, né? Vocês estão edificando uma obra, né, na força do braço de vocês para vocês mesmos. Aí Jesus, ele vem falar de natureza e propósito em todo o Sermão do Monte, lembra? Aí quando ele chega aqui, ele fala assim, aí vem João Batista perguntar, né, olha só, é ou não é? Aí ele fala, é. Aí ele, vou aproveitar e vou testemunhar, olha, João Batista, ele é um profeta. Aí o cara tá entendendo assim, ele fala isso que te digo. Não, o profeta anuncia o quê? O caráter de Deus. Por isso eu falei, caramba, meus filhos são profetas silenciosos, porque eles anunciam o caráter de Deus. Para quem? Só para mim? Para todo mundo que quiser ver. Olha como é o relacionamento do pai e da mãe deles com eles. Caramba, isso me revelou algo de Deus. Profeta. Aí, em certo momento, Jesus anuncia João Batista, fala do que é ser profeta, ou seja, o cumprimento de um propósito de revelar o caráter de Deus, andar na dependência de Deus e pela fé. Isso que o profeta faz. E aí, depois disso, ele começa a repreender. Ele fala, olha, percebe que tem conexão? Ele está falando, vocês aqui, essa cidade tal, Corazim, Betsaida, né, Cafarnaum, e vocês tiveram toda a oportunidade de se voltar aos profetas, mas vocês viraram as costas para isso. Aí ele se vira para os fariseus e fala, na verdade vocês, né, ajudaram a matar os profetas. Como foi morto quem? Abel. Por quê? Porque quando ele anunciou o caráter de Deus te ofendeu. Irmãos, aí, sem querer ser duro, mas eu tendo que ser duro. Você não se ofende com o caráter de Deus só porque, digamos assim, a ofensa às vezes ela está lá, mas você não reconheceu que está ofendido. Por exemplo, se você, por
ato profético. Reconhece o caráter de Deus. Reconhece fé e dependência. Mas você tem já os seus planos estabelecidos, né? Eu tenho meu plano de carreira. Eu tenho meu plano de vida. Eu tenho meu plano com filhos. Eu tenho meu plano profissional. E você não quer abrir mão disso para depender de Deus, você foi ofendido pela revelação que foi dada a você. De que Deus quer que você dependa. Aí você fala, não vou depender. Aí você briga com Deus. Você resiste a Deus. Por quê? Porque na tua cabeça você já tem um plano. Você já tem um plano. E aí passa por tudo, irmãos. Você tem um plano profissional já estabelecido. Você tem um plano de onde você vai morar. Você tem um plano para o teu casamento. Você tem um plano de quantos filhos você vai ter. Você tem um plano de onde você vai congregar. Você tem um plano de onde você vai investir seu dinheiro. Você tem um plano para tudo. Só que em nenhum momento você se permitiu perguntar para Deus, Deus, o Senhor quer o quê? Por quê? Porque você tem medo de Deus falar que o que Ele quer não é o que você planejou. E se não é o que você planejou, você vai ter que dizer não para o que você queria. E se você tiver que dizer não o que você queria, né? Aí teu semblante descai, igual de Caim. E aí Deus fala para você, olha, para que teu semblante está descaído? Se proceder bem, né, você não vai ser aceito? Vocês estão entendendo, irmãos? Por que que isso é importante? Eu sei que eu já falei isso de vários... Eu falei a minha pregação é muito parecida, né? Entra semana, sai semana, é a mesma pregação, mas de maneiras diferentes. Por quê? Porque, na verdade, Deus coloca no meu coração e eu sinto que ainda existe no meio de nós, e eu me coloco, em parte. Né? Eu não vou ser hipócrita e dizer que não. Eu procuro, mas não quer dizer que eu consiga, tá? Mas ainda existe no meio de nós uma resistência a nos apegar nos planos que nós fizemos. E a gente fala que ama a Deus, mas a gente não quer ser como Abel, a gente quer ser como Caim. E a gente acha que porque a gente ganhou talentos, recursos e outras coisas mais, que isso é um sinal de Deus, que Deus quer que a gente vá para aquele caminho. Mas na verdade a gente não resolveu santificar essas coisas, a gente relegou a elas a nossa vontade. E no final das contas, o que a gente colhe? Né? Morte e rejeição. Que foi o que Caim colheu. Não é fácil o que eu estou pedindo para vocês. Eu estou pedindo para vocês abrirem mão dos seus planos. Tem uma canção, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. É a coisa mais difícil. Porque dependência, irmãos, nós fomos criados para sermos o quê? Independentes. A cultura, a sociedade nos ensina e molda a nossa mente a quê? Não dependa de ninguém. Inclusive, esse para mim é a pior faceta do feminismo. O feminismo tem várias facetas ruins. Essa é uma das ruins. Mas se não, é a pior. Só que isso não é exclusividade do feminismo. É exclusividade da sociedade humana. Quando você for na carne, você anda no esteio da tua vontade e não sabe o que é ser dependente de Deus. E aí você volta lá para Jesus, no final daquela palavra, e eu encerro com isso, né? Aí Jesus fala assim, olha... Acho que eu posso até voltar para ler, para ficar bem claro. Deixa eu abrir aqui Mateus 11 de novo. Aí ele fala assim: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele está falando assim, você quer entender o que é cumprir o ministério de Abel? Você quer entender o que é viver na dependência e pela fé? Olha para mim. Você quer ver o Pai? Você quer ter um relacionamento com o Pai? Olha para mim. Ou seja, abra mão dos seus sonhos. Abra mão dos seus... abra mão não, santifique os seus talentos. Santifique os seus dons. Santifique o que você tem. Para você não ser um cainita. Para você ser um seguidor de Abel. Aí ele continua, né? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde do coração, e vocês encontrarão descanso em suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui está o maior erro teológico que eu já vi nas igrejas. Que eu já preguei isso aqui e não é novidade para vocês. De quê? De que a gente acha que Jesus está falando assim: tá com problema financeiro, meu irmão? Vem a mim que eu alivio o teu fardo. Está com problema de doença? Vem a mim que eu alivio o teu fardo. Né? Se está com um problema de relacionamento familiar? Vem a mim que eu alivio o teu fardo. Está estressada, Gabi? Vem a mim que eu alivio o teu fardo. Está cansado, Nilson? Vem a mim que eu alivio o teu fardo. Está sendo perseguido no trabalho, Fabi? Vem a mim que eu alivio o teu fardo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ele está construindo uma ideia de quê? De fé e dependência que leva a relacionamento. Ele está construindo uma ideia de natureza e propósito. E aí ele faz um contraste com os fariseus. E aí ele fala assim, olha, tanto é verdade que quando ele fala, olha, depositem sobre mim o fardo de vocês, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele fala, aprendam de mim. Então ele está falando assim, olha, o estilo de vida que eu estou ensinando para vocês aponta para natureza, propósito, fé e renúncia. Vou repetir. Natureza, propósito, fé e renúncia. Aprendam de mim, quer dizer, olha, enquanto você está tentando alcançar a salvação cainita pelas obras, pelo teu esforço, enquanto você não abre mão de nada, enquanto você acha que você pode conquistar e alcançar aquilo que você pensa, enquanto você vive os teus sonhos, não vive os sonhos de Deus, vamos falar assim, né? A tua vida ela é enfadonha, ela é pesada e ela leva para quê? Banimento e morte. Você quer alívio? E qual o teu jugo? Aí, vamos lá. Qual o teu jugo? É o estresse? É o cansaço? É a perseguição do trabalho? É esse o jugo? Quando ele fala assim, olha, bota todo mundo. Você que está cansado, você está cansado do quê? Isso! Caramba, isso! Você está cansado de viver com essa vida cainita, cara. Você traça os seus planos, você faz com o teu braço, você não alcança aquilo que você deveria alcançar. Aí lembra que olha o link para o início. Que eu falei assim, enquanto você não encontrar qual é o teu propósito, vai ficar aquele vazio dentro do teu coração e ele não vai ser preenchido e você vai continuar com aquela sede que nunca é saciada. É o cansado. É o cara que constrói, não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque enquanto ele está erigindo a torre, deem graças a Deus se você não chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque quer dizer que Deus ainda se importa com você e está destruindo as torres que você está construindo. Porque a hora que você chegar em algum lugar e você descobrir que aquele lugar, né, não é onde Deus está, eu cheguei em algum lugar e Deus não está aqui. Aí, irmãos, aí é ruína. Aí é ruína. Então Jesus está falando assim, cara, desiste de você mesmo. Desiste do teu estilo de vida. Desiste do caminho que você achou que é bom. Viva pela fé, viva na renúncia. Abrace o ministério de Abel, que é o mesmo de João Batista, que é o mesmo de mim. Então, olha para mim, né? Porque o meu jugo e o meu fardo, eles são leves. Por quê? Porque eu estou na dependência de quem? Do Pai. Entenderam isso? Perceberam como é significativamente, profundamente diferente do que é pregado nas igrejas aí fora? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que viver isso. Se você sair daqui, continuando fazendo os teus planos, e tentando viver a vida no teu propósito, traçando os teus rumos, o teu jugo e o teu fardo continuarão sendo pesados. E a gente não vai a lugar nenhum. A gente não vai a lugar nenhum. Eu queria muito, a hora que chegar o momento de eu ir embora daqui, Deus me levar para outra seara, vocês conseguissem estar vivendo na plenitude do centro da vontade de Deus, exercendo o ministério de Abel. Mas se vocês quiserem continuar como Caim, que Caim tinha? Solidão, medo e morte. Ele mesmo fala isso. Estou sozinho pelo mundo, estou com medo de me matar, né? E eu vou morrer. É isso, irmãos. Vida sem Deus. Amém?